velho conhecidos, sejam bem-vindos, mais uma roda no mês de novembro, Novembro Azul, que vocês gostem dos nossos temários do Novembro Azul, e uma boa noite a todos. Estamos aqui para mais um evento, não é? Hoje estou aqui para falar deles que estão aqui na minha bancada, do professor Júlio César, do professor Isnar Manso Vieira, do professor Samuel Cruz e de todos os meus colegas, parceiros, amigos e todos homens. O mês de novembro será dedicado a eles. Então, hoje eu tenho aqui 3 colegas, não é? Que vão poder falar deles, não deles e delas, mas esse mês é deles. Como Outubro Rosa foi o delas, como 30 de outubro falamos das querências, das necessidades da mulher, hoje é o eu masculino. Fico muito feliz de estar aqui com um filósofo, um sociólogo, um analista, para a gente falar desde Adão, não é? Passando por Roma, Grécia, chegando no século XXI, e falando de uma caixa com as suas particularidades identitárias e suas orientações sexuais. Sejam bem-vindos neste mês singular do Novembro Azul, o mês dedicado à saúde do homem. Nós teremos mais 2 rodas no dia 23, falando sobre Narciso e suas lendas psicopatológicas. No dia 30, Tótem e Tabu, Sororidade e Machismos. E no dia 5 de dezembro, teremos uma roda Vamos falar de depressão? A mídia é um gatilho, com a participação de 2 jovens adolescentes. Então, mais uma vez, muito bem-vindo, boa noite a todos e boa roda de conversa. Para iniciar, quero chamar o professor Júlio César, que dará as suas boas-vindas, e logo em seguida o professor Isnar, suas boas-vindas, finalmente o professor Samuel, suas boas-vindas. Boa noite, Sônia, boa noite, comunidade, boa noite todo o pessoal aí da equipe da PUC. Mais uma vez agradecido por esta oportunidade incrível de estar aqui com vocês e discutindo um assunto que é muito, muito, muito importante, muito pertinente para a saúde não só dos homens, mas a saúde psíquica de toda a sociedade, saúde biopsicossocial de todos nós, na verdade. É importante, não só nesse mês, mas ao longo de toda a nossa existência, sempre tocar nesses assuntos, como tantos outros que são correlatos. Não só Outubro Rosa, não só Novembro Azul, mas todas as cores, na verdade. Obrigado por essa oportunidade de finalmente poder encontrar com o Isnar e com o Samuel aqui também, e alguns amigos que estão presentes aí que eu já vi na lista também. Bom, sou doutor em Psicologia Social e Política, trabalhando sobre consumo, sobre gênero, principalmente em questão de masculinidades,
sou graduado em administração pela UFRJ, Federal Rural do Rio de Janeiro, e trabalho na área de marketing já há 25 anos. Em outubro eu fiz 25 anos de carreira. Parabéns, Júlio, parabéns. E hoje ele está morando, apesar de ser carioca, mas está morando em Santarém, não é? Uhum. E é de Santarém que o Júlio fala com todos nós, não é? Muito obrigada, Júlio, pela sua apresentação. Peço que o Isnar tome as palavras para se apresentar. Fique à vontade. Eu agradeço também o convite. Meu nome é Isnar Manso Vieira, eu sou mineiro de Alfenas. Terminei ginásio no Rio, fiz curso clássico, fiz administração de empresa, entrei no movimento estudantil, depois eu fui para propaganda, trabalhei 45 anos em propaganda, fui colunista publicitário. Em 2018, eu escrevi um livro, Retalho de Sabedoria, e agora, recentemente, estou lançando um outro que é Causos Engraçados de Propaganda, que é um apanhado de coisas humorísticas do bastidor da atividade publicitária. Agradeço profundamente o convite de estar aqui e prazer enorme participar com esses dois craques aí que ensinam muita coisa para a gente e ter sob o comando da professora Sônia Medina Pucci. Um abraço. Obrigada, Isnar, muito obrigada. Realmente, olha, esse livro do Isnar é indicação para o café da manhã. A gente já pega o Causos, não é? E começa a degustar junto com um cafezinho, e dali a gente não para mais. É a própria mineirice na literatura e na publicidade. Parabéns, Isnar, seu livro está maravilhoso. Tá? Eu já li, agora todo mundo aqui em casa quer saber dos causos, não é? E vem aí o professor Samuel. Samuel, boa noite. Boa noite, Sônia. Boa noite, Júlio, Isnar. Boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui na nossa roda, mais uma roda. Eu sou psicanalista e da Associação de Psicanálise do Município do Rio. E, como sempre digo, agradecer a PUC. Espero que seja proveitoso para todos. Agradecer às pessoas presentes, já vi que temos alguns... Vocês estão me ouvindo? Porque apareceu aqui para mim que a minha conexão está instável. Caiu, mas voltou. Então, agradecer, já vi. Okay. Agradecer aos amigos presentes, já vi aqui logo, André e tantos outros que eu não consigo ver aqui, porque teria que passar as telas. Obrigado. Muito proveitosa a nossa roda. Muito obrigada, Samuel. Obrigada, Amanda. Em nome da Amanda, eu agradeço a PUC, que gentilmente nos oferece toda a tecnologia, todo o espaço. Léo, muito obrigada por estar hoje aqui. Léo é TI do CCE, da PUC. E mais uma noite juntos, mais uma noite de debates, lembrando que aproximadamente por volta das 21 horas, a PUC vai mandar um link onde vocês podem se inscrever, aqueles que ainda não se inscreveram, para poder receber a certificação. E agora, lembrando que vocês podem usar o bate-papo para perguntas escritas, não é? E depois da fase inicial da fala dos três convidados, nós podemos, sim, aqueles que levantarem a mãozinha, podemos, sim, abrir o microfone. Tá ok, Léo? Então, vamos começar agora com o Júlio, né? Falando, então, dessa caixa, Júlio. O que é que você traz para todos nós? A minha pergunta é, bem, diante dessa caixa, que é muito recheada,
muito diversificada. O que é que você pode falar ou pode identificar para todos nós do outro gênero, do gênero feminino? Olha, Sônia, Palavra com você, Júlio. Sônia, é uma tremenda responsabilidade, ainda mais fazer essa introdução e de um tema que é muito pouco conhecido, embora todos nós vivamos à mercê desse tema, né? Alegoricamente, eu trouxe aqui a nossa caixinha, ó. Essa caixa aqui. Vou fazer uma pequena ilustração, porque, na verdade, a caixa, ela existe dentro de todos nós. Algumas pessoas, de repente, podem até não concordar, mas como eu já coloquei na roda das mulheres, no Outubro Rosa, e como a Maria brilhantemente colocou no encerramento também, as mulheres também têm um peso muito grande nessa influência da caixa dos homens. Mas, afinal, o que, que vem a ser esta caixa? É um termo que eu, pelo menos, conheci há muito pouco tempo. Eu terminei a minha tese em 2017, falando sobre masculinidades, e eu só vim conhecer pouco depois. E quando você para analisar o conteúdo dela, não tem como você não se identificar. E não identificar, outros homens também sofrem a pressão dessa caixa. Não tem como você não falar de fato, das masculinidades. Mas, afinal, essa caixa, ela... O que tem de peso, de representatividade para a gente? Vamos pensar no seguinte: todos nós somos influenciados por tudo aquilo que nos cerca, mas também por tudo aquilo que vem de dentro de nós. Diz que o Samuel vai poder falar melhor depois isso para a gente. Na década de 80, a Paul Weichel, um pesquisador americano, ele queria estudar, entender mais sobre comportamentos humanos, especialmente sobre comportamentos masculinos. Ele entrevistou uma série de homens e foi descobrindo certas semelhanças dos porquês que os homens têm certos comportamentos. E isso não vem de agora, isso é ancestral. Então, alegoricamente, eu vou abrir essa caixinha aqui e vamos ver o que tem de recheio nela, só para começar. Como, por exemplo, vamos lá, vamos dizer que eu sou um mágico. Homem não pode achar outro homem bonito. Homem acha outro homem bem apessoado. Por que essa proibição de homem não dizer que o outro homem é bonito? Isso vai ferir de alguma forma a sexualidade dele? Vamos pegar que ele vai deixar de ser homem ou macho por de achar outro homem bonito? O que mais nós podemos encontrar? Homem tem que ser dominante e dominador em todas as situações. Quando a gente fala em todas as situações, inclusive mercado de trabalho, você tem que se destacar, você tem que ser o melhor, você tem que ter o melhor cargo, o melhor salário, não só na sua empresa, mas de toda a comunidade que você faz parte, da sua família. Você é cobrado o tempo todo de ser bem-sucedido. Isso vai trazer várias outras consequências também. O que mais tem nessa caixa? Homem tem que sustentar a casa e não pode ganhar menos que a mulher. Também tem muito essa pressão de honrar o papel de ser o homem, o provedor, o chefe da casa. Até que ponto é vergonhoso um homem estar casado com uma mulher que ganha mais do que ele, se desenvolve, se destaca melhor profissionalmente do que ele? Em que isso vai torná-lo pior? De que forma isso pode depreciar este homem? Homem veste azul, se vestir rosa é bichinha, é boiolinha. A gente estava conversando no sábado, eu continuo ostentando a minha pulseira cor-de-rosa, da campanha do Outubro Rosa que a gente fez aqui na empresa. De que forma vestir rosa vai me tornar menos homem, menos macho para algumas pessoas? Eu gosto muito de usar mais camisa rosa do que camisa azul. Hoje eu estou aqui numa alegoria em função do nosso tema do Novembro Azul. Mas, de fato, por que o rosa é uma cor de menina e azul é cor de menino? De onde nasceu isso, afinal? Mais um recheiozinho na nossa caixa dos homens? Homem não pode ter amizade com mulher. Por que não? Homem tem que comer, maltratar, rasgar, castigar a mulher. É muito comum em conversas entre homens, aqueles que se dizem héteros, olha só, vou pegar aquela mulher ali, ó, vou rasgar ela todinha, vou comer ela, vou castigar ela. Por quê? Qual a necessidade e qual a função de um homem pensar, agir, comunicar isso com outros homens e outros compartilharem, receberem isso, acolherem esse tipo de comportamento?
É como dizer, como já aconteceu, alguns homens, agora no caso da Mariana Ferrer, de que ela estava errada, ela deu condição. Esse é o tipo de atitude de homem, que na verdade não é homem, é escroto. Porque dizer que a mulher é culpada, que a mulher é responsável, que ela provocou o próprio estupro dela, o estupro culposo ainda por cima, não faz o menor sentido. É o tipo de coisa que permeia a nossa caixa dos homens também. Só para vocês terem algumas ideias, algumas estatísticas para vocês. 83% de mortes em homicídios e acidentes têm homens como vítimas no Brasil. Homens vivem 7 anos a menos que as mulheres. Homens se suicidam quase 4 vezes mais que as mulheres. 17% vive com algum nível de dependência alcoólica. Quando sofre algum abuso sexual, leva em média 20 anos para contar para alguém. Cerca de 30% enfrenta hoje ejaculação precoce ou disfunção erétil. Homens são 95% da população prisional do Brasil. A maior parte é jovem, periférica, com ausência de figura paterna. Homens negros e homens LGBTQIA+, sentem muito mais disso. Qual a origem disso tudo? Não estou falando isso para que as pessoas tenham pena dos homens, pobres, coitados, mas é principalmente para que nós, homens, tenhamos mais consciência dos porquês que nós agimos de determinada maneira. O que o homem sente causa as ações dele. O que nós sentimos provoca as nossas ações. Só que muitas vezes que nós sentimos, nós não temos liberdade de falar. Nós não temos condições de falar, ou achamos que não, porque falar de nossas fraquezas, de nossos medos, nossas dúvidas, pode fazer com que nós sejamos identificados como menos homens ou menos machos. Muitas vezes as pessoas confundem essas duas definições de homem igual a macho. Porque desde criança a gente é ensinado a isso. Engole o choro. Homem não chora, homem não demonstra sentimento, homem não pode abraçar outro homem, homem não pode andar de mão dada com menina, homem não pode calçar sandália, não pode usar cabelo comprido, não pode usar brinco, porque são coisas de menina. Mas quem definiu o que é coisa de menina e o que é coisa de menino? Por quê? Em que vai interferir na construção de um sujeito, até mesmo questão de sexualidade, um menino brincar de boneca ou de casinha e uma menina brincar de bola, de futebol? Será que, de repente, quando estamos educando nossos filhos, nós não estamos ensinando eles a perpetuar essa sociedade que nós tanto criticamos, a sociedade patriarcal? Será que, de repente, deixar um menino brincar de panelinha, de casinha ali, não vai ensinar ele também a querer cuidar da casa? Afinal, ele também reside naquela casa. Em que pontos vai ferir a masculinidade daquele sujeito que está ali se desenvolvendo? Vamos pegar um outro exemplo desse recheio da caixa dos homens? Homem não pode fazer coisas de mulher, ó, coincidência, tá? Cozinhar, lavar e passar roupa, arrumar a casa, cuidar dos filhos. A gente pode pensar novamente a questão da paternidade. Registrar é uma coisa, agora assumir a paternidade é outra. Claro, isso aqui abre margem para a gente poder discutir muito e muito mais coisas. Um outro exemplo aqui de recheio: homem não diz eu te amo, muito menos para outro homem. Eu tenho a felicidade de poder dizer, por exemplo, meu sobrinho, eu te amo. E ele responde, meu tio, eu também te amo. É tão bom você poder expressar o seu afeto por alguém, você poder exprimir, expressar, e você poder abraçar e dar um beijo no rosto, na testa de alguém que é importante para você. Por que não? Eu tenho um afilhado de 16 anos. Tio Júlio, vamos no Rock in Rio? Estou com saudade de você. Eu te amo. Eu também te amo, meu afilhado. Qual o risco disso? Por que pais não abraçam seus filhos, não dão seus beijos, não dizem eu te amo também? Será que tem medo de transformar o filho num mariquinhas? Outro exemplo. Homem não pode dizer que gosta de dançar qualquer coisa de mulher. Se homem disser que gosta de dançar, as pessoas vão olhar torto para ele. Vão dizer o quê? Vão pensar, pelo menos, que ele é bichinha, no mínimo, para não falar outra coisa.
E assim vai a caixa. A caixa ela tem vários recheios. Muitos desses itens, todos que compõem a caixa, eles podem se misturar, podem se confundir. Mas se a gente parar para analisar, são reflexos daquilo que nós oprimimos dentro de nós mesmos. E nós oprimimos no outro também. Julgar, condenar e encarcerar o outro nos padrões, nos parâmetros que nós desenvolvemos, mas que nós também herdamos. Por que eu não posso ser dessa maneira? Porque um homem não pode fazer faculdade de moda sem ter sua sexualidade atingida, atacada. Vamos pensar outra coisa. O homem ele é obrigado, e se sente obrigado também, a ser, por exemplo, bom de cama. Ele tem que provar a virilidade dele. Ele tem que sair com mulher, ele tem que ser pegador. O homem não pode se masturbar, não pode confessar isso numa roda de amigos, porque o homem que se masturba não é homem suficiente perante os outros, porque não está fazendo sexo com uma mulher. É vergonhoso. O homem, muitas vezes, ele é inibido a descobrir sua própria sexualidade, de explorar o seu corpo por vergonha. E isso ainda acontece hoje, século XXI. Qual a questão envolvida? Por que esse medo todo? Por que essa repressão toda? Vamos pensar também em questão de virilidade. O homem, além disso tudo, além de ter que provar para as mulheres que ele é viril, provar para ele mesmo, na verdade, até mesmo por quantidades de mulheres que ele coloca no plantel dele, na carteira dele, ele tem que competir com os outros homens, às vezes com o tamanho do pênis dele. Até isso também é referência do tamanho da masculinidade. Isso vai provar que significa que ele é mais homem. E quando se trata de nós, homens negros, se torna pior ainda. Existe uma fantasia, uma objetificação em cima do homem negro que é muito pior. Vou contar uma história para vocês. Uma vez eu estava triste, muito triste, e estava conversando com uns amigos. E o que eu ouvi foi o seguinte: poxa, mas você é negão, você aguenta. Ou seja, pelo fato de eu ser negro, eu sou cobrado 2 vezes mais do que um homem branco. Por que isso? Ou seja, além de eu ter que provar, mostrar para todo mundo que eu sou homem, por eu ser negro, o peso é muito maior. A objetificação em cima do corpo negro masculino é muito maior, porque existe uma fantasia, uma idealização de uma masculinidade, uma virilidade muito maior, de ter um pênis muito maior, de ser um ser animalesco na cama. E ainda tem um outro lado que é muito pior, o lado da agressividade. O homem negro, masculino, acaba sendo ser considerado como o bandido. É aquela ameaça que existe na sociedade também. Então, quando a gente vai falar de masculinidades, a gente tem que olhar para todos os lados. A gente olha para o lado da construção da masculinidade como, de fato, um construto social e todas as suas outras vertentes. Vamos pensar também no lado da sexualidade, um homem que abraça outro homem, ou até pior, um homem bonito. Ele normalmente é taxado de viado. Homem não pode ser bonito, não pode ser educado. Homem tem que ser o quê? Grosseirão, tem que falar alto, falar grosso, falar palavrão, gostar de cerveja, de futebol, falar de mulher, nem que ser da mulher dos outros, para provar para os outros que é homem, provar para os outros que é macho. Para mim, ser macho, nesse sentido, é ser um sujeito escroto. Desculpa a expressão, mas para mim essa é a realidade. Porque é uma forma animalesca de ser e de tratar o outro, inclusive. Essa questão do homem ser dominante em todos os espaços, ele é extremamente competitivo. A gente pode buscar, nas nossas próximas conversas, até a próxima roda, a questão do narcisismo. Isto é muito forte. O homem precisa sempre mostrar para o outro que ele tem um melhor carro, o carro mais possante, pegou mais mulheres que os outros, que foi para a roda de samba e sambou mais que os outros, que o time de futebol dele tem muitos mais títulos do que o time de futebol do outro. Esse tipo de competitividade é totalmente absurda. E quando a gente vai pensar, voltando para a questão da sexualidade, até mesmo quando a gente pega a população LGBTQIA+, por exemplo, o homem gay passivo, ele acaba sendo menos homem do que o homem que é sexualmente ativo. Por quê? Estaria entrando na posição
da mulher, aquele que é comido. Por mais másculo que ele possa se apresentar para a sociedade, possa até ser, por ele ser sexualmente passivo, ele é inferiorizado aos demais. Vamos ver. O homem gay, ele é considerado por muitos inferior. O homem gay passivo acaba sendo abaixo do inferior. Até mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+, existem esses critérios também. Então, qual o tamanho, qual o peso dessa caixa que nós todos carregamos e muitos de nós não temos a menor ciência de que ela existe. Muitos de nós não temos nem ciência do peso disso tudo nas nossas vidas. 3 em cada homem têm o hábito de conversar sobre seus medos e dúvidas. 6 em cada 10 homens afirmam viver com algum distúrbio emocional, ainda não diagnosticado, porque evitam buscar ajuda. Homem tem medo de buscar ajuda somente quando é um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Homem precisa mostrar que é homem, então ele não precisa de ajuda de ninguém. Existe um número muito grande hoje de casos de insônia, depressão, de angústia, ansiedade pela população masculina devido a esta imensa pressão. Pressão ou prisão? Você não é livre para ser quem você é, quem você sonhou, quem você gostaria de ser. Você não pode fazer ter uma faculdade, ter um determinado emprego, ou vestir determinada roupa, porque os outros vão ficar sempre apontando o dedo para você. Quando aponta os dedos, aponta os olhos para você, vão sempre recriminar de alguma forma. Homem não pode cruzar as pernas. Cruzar as pernas é coisa de mulher. Se é coisa de mulher, então é bichinha, não é homem. Como estabelecer estes limites do que é ser homem e do que não é ser homem? E eu volto a falar, quantas vezes as mulheres reproduzem isso e elas transmitem para os seus filhos o peso da caixa dos homens? Quem nunca ouviu a expressão, segura a sua cabra que meu bode está no pasto? Eu já ouvi várias vezes essa expressão da boca de mulheres para outras mulheres. Ou seja, toma conta da sua menina porque o meu garanhão está solto. Então, quantas vezes os homens são ensinados pelas mulheres a como eles devem se comportar? E quantas vezes as mulheres não nos cobram também o desempenho na cama ou vários outros desempenhos também que nós temos que comprovar, nós temos que mostrar que nós somos potentes. Esta é a grande relação. O homem sempre vai ser visto ou sempre vai ser cobrado como o ser que tem que comprovar a sua potência. Só mais algumas estatísticas. 73% dos homens é forçado ou se sente cobrado a ser fisicamente forte. 67% ser responsável pelo sustento da família. 60% a não expressar as emoções. Engole o choro. Age como homem. Homem tem que ser homem com H maiúsculo. 48% tem que dar em cima das mulheres sempre que possível. Somente 2 em cada 10 homens dizem ter tido algum exemplo prático de como lidar com as emoções. Eu lembro que eu era criança, meu pai foi pai-avô, então, com a idade que eu tenho hoje, meu pai tinha, eu tinha que ter uns 3, 4 anos. E eu lembro do meu pai chorando. Ele não teve vergonha de chorar na nossa frente. Eu lembro quando minha mãe ficou doente, minha mãe teve dengue, eu e meu irmão éramos crianças. Eu lembro do meu pai dando banho na minha mãe. Meu pai preparando a comida, dando comida na boca da minha mãe. Eu lembro do meu pai fazendo faxina e eu e meu irmão, criança, nós nos amarrávamos em fazer faxina e ajudar também. Este é o exemplo. Meu pai era machista. O negro, retinto, machista. Mas ele tinha esse outro lado, digamos que um lado mais leve, um lado mais cor-de-rosa, um lado mais humano, em que pôde nos ensinar esses valores também. Mas é claro que vai muito além do exemplo, porque nós somos cercados de todos os lados por expressões, por experiências, manifestações e cobranças. E nós muitas vezes nos vemos o quê? Agindo daquela forma como nós não queremos agir. Às vezes, mesmo tendo esse nível de consciência, é tão natural e às vezes consciente, nós acabamos o quê? Reproduzindo certos comportamentos, inclusive na cobrança.
no julgamento, na condenação e no encarceramento do outro naquela prisão que eu estabeleci, de que eu fui ensinado. Homens, vale muito a pena se permitir abrir, se permitir conhecer-se, conhecer que existe essa deficiência dentro de todos nós. Chorar, usar cor-de-rosa, cruzar as pernas, ter amizade com mulher, respeitar uma mulher, andar de mãos dadas com a sua mãe, deixar a sua filha te maquiar ou fazer uma chiquinha no seu cabelo, nada disso vai fazer de você menos homem, menos macho, não vai afetar a sua masculinidade. Mulheres, não cobrem isso dos seus filhos, crianças, adolescentes, jovens. É preciso buscar este entendimento. Se nós buscamos equidade, a equidade deve partir de dentro de todos nós, somente a partir do autoconhecimento. E antes de passar a palavra para o Isnar, só pegar mais 2 pesos que a gente carrega na nossa caixa dos homens. Homem não chora, engole o choro, moleque. Quem nunca ouviu falar isso? Quantas vezes não foi dito o seguinte: se banhar na rua e voltar para casa, vai apanhar dentro de casa de novo. Vai bater lá fora, vai brigar lá fora. Essa é pesada. Isso que acontece, isso que incentiva, intensifica a violência doméstica. A violência. Então, os pais acham que estão educando seus filhos. E quando eu falo os pais, falo pai, falo mãe. Filho meu não apanha na rua. Se apanha na rua, apanha dentro de casa também. É este exemplo, é este ensinamento que faz com que exista o quê? A violência doméstica. É isso que a criança vai trazer para a sua fase adulta. Vai reproduzir para os seus filhos, para as suas companheiras ou para os seus companheiros também. Homem não pode ter amigo gay, senão é gay também. Isso é vergonhoso. O homem hétero que anda junto com um amigo gay ou um colega de trabalho que seja, já é logo apontado pelos outros como gay também. E isso é uma vergonha. É como se estivesse fazendo dele ser gay também. Porque ser gay é uma coisa depreciativa para a nossa sociedade. Agora, vamos imaginar uma coisa. Um homem negro e gay. Olha o tamanho do peso, olha o tamanho da consequência dessa caixa dos homens para a vida desse sujeito. Estava lembrando hoje até sobre Madame Satã. Quem não conhece Madame Satã é uma figura clássica da boemia carioca. Ele era nordestino, ou seja, cabra da peste, masculino 1000 vezes, é aquele que brigava com a peixeira. Certo? Ou seja, existe a questão simbólica da masculinidade nordestina ainda por cima. Ele era negro, então, segundo o peso dele. Terceiro, ele morava na alta boemia do Rio de Janeiro, ou seja, tinha que ser macho mesmo, pegar toda a mulherada, ser bom de briga. Só que com tudo isso, ele era gay. Olha o peso dessa caixa desse homem. Ele foi perseguido muitas e muitas vezes, mesmo sem ter feito nada pela polícia, por isso, nordestino, preto, gay, pobre, na boemia carioca. Quantos Madame Satãs não existem pelo Brasil afora, pelo mundo afora também? Essas construções todas que existem, elas estão em nós. Nós somos a caixa dos homens. Eu sou uma caixa, mas eu vivo essa caixa minha de uma forma um pouco diferenciada hoje. Eu procuro transmitir esse meu jeito de enxergar, não para convencer o outro, mas para poder acolher o outro. Olha só, você não está sozinho, não. Quer chorar? Chora, eu choro junto contigo. Você quer rir? Vamos embora, eu rio junto contigo. Quer chutar o balde? Vamos embora, vou chutar o balde. Já chutei várias vezes também. Eu nunca tive o menor problema, por exemplo, quando eu estava insatisfeito no trabalho, em chutar o balde e buscar uma coisa melhor para mim. Eu não tenho o menor problema em dizer para os meus amigos, eu te amo. E é curioso porque alguns amigos meus no começo ficavam assim meio com vergonha, mas hoje eles dizem, escrevem para mim, beijo, também te amo. Ou seja, se não partir de nós melhorar isso para as nossas vidas, nós não vamos ajudar as pessoas que estão às nossas voltas, que são importantes para nós, também a melhorar as vidas deles. É o que eu sempre digo, é compartilhar. E eu passo a bola agora para o Isnar.
Só para rimar um pouquinho. Isnar, só um minutinho, deixa eu fazer uma colocação aqui de uma tirinha aí que o Júlio... Parabéns, Júlio, sensacional. Cada fala é um mundo que você traz. Mas nesses meus últimos 15 anos de pesquisa, eu trabalhei com homens, não é? Em plataformas e rigorosamente homens, não é? Eles tinham que ser homens. Esses homens que têm esses rótulos sociais, não é? Mas eu quero lembrar a vocês que esses homens, não é? Que toda a sociedade impõe um rótulo, um peso. Ele sabe chorar, ele sabe dar a mão, ele sabe beijar, ele sabe mandar beijo, ele sabe ser. Mas nós vivemos numa sociedade que impõe regras, das quais essas regras é que vão fazendo vão minando, vão fazendo desse homem uma liquefação de emoções. E essa liquefação de emoções se transformam em patologias. Então, lembrando que nós temos, sim, que falar e muito, não é? Da questão do homem, dessa identidade que completa quem, o que, onde ele vive, com quem ele mora e quem, de fato, ele realmente é. Não aquele sujeito que é o mais forte, que é o mais brigão. Não. É aquele que está junto. Esse é o princípio da equidade. Então, temos, sim, que pensar nessa sociedade que o Isnar brilhantemente vai nos trazer agora, não é, Isnar? Um pouco da história desse homem repleto de tirinhas, Júlio. Eu jamais vou esquecer essa caixa e essas tirinhas, tá? Tem mais aqui para o final, hein? Que são fantásticas. Mas lembrando que nós todos compomos essa sociedade e exigimos, não é, desses homens, muitas vezes, determinados comportamentos dos quais a sociedade pede, exige, e eles não são nada disso. Eles são iguais a todos nós. Então, homens e mulheres, vamos refletir no peso social que impomos a esses nossos companheiros. Isnar, vamos lá, e as suas histórias masculinas. Vamos lá. Bom, primeiro, eu queria fazer uma colocaçãozinha rápida, dando os parabéns ao Júlio por essa brilhante abertura que ele deu, abrindo uma caixinha e tirando as coisinhas daí de dentro, né? A caixa dos homens, efetivamente, é uma grande caixa que tem uma porção de caixinha dentro. E a caixa maior é a caixa do sexo. Mas tem a caixa heterossexual, fisicamente apto, corajoso, forte, no controle, ativo, sexualmente experiente, prontidão sexual, fala firme, não demonstra emoções, trabalhador, sabe se defender, não chora, e um monte de coisa que o Júlio já levantou vários desses itens, desses detalhes. Que cada um desses já daria uma palestra, uma roda de conversa, porque é muita coisa que não tem como se esgotar num bate-papo como esse nosso, numa roda de conversa. A caixa do homem é uma prisão cultural
que limita a ação e a expressão de homens e meninos, gerando tensões que passam a fazer parte da realidade masculina. É um processo todo construído. E aí eu quero pedir para vocês me acompanhar numa visita ao passado, para a gente só ter uma ideia de como que foi construída essa situação toda desse machismo que a gente vive hoje. A Constituição Suméria, e vejam vocês, é legislação. A Constituição Suméria, lá na civilização mesopotâmica, no século XX a.C., dizia o seguinte, um item lá: a mulher que se negar ao dever conjugal deverá ser atirada ao rio. Lei. Não é conceito, não é criação, assim, não. No Código de Hammurabi, o primeiro código escrito que se tem no mundo, todos os outros códigos anteriores de legislação eram orais, Hammurabi teve a preocupação de escrever o seu código, gravar numa pedra. O Código de Hammurabi, ele dizia, no século 17 a.C., dizia que se uma mulher tiver conduta desordenada e deixar de cumprir suas obrigações do lar, o marido pode submetê-la à escravidão. E a gente sabe como que existia no passado o processo do homem pegar dinheiro emprestado com a agiota e não poder pagar, e na hora, então, do acerto, entregava a mulher como pagamento. Porque a mulher era um objeto, a mulher é uma coisa, a mulher é um instrumento de utilidade como panela, garfo, sapato, qualquer coisa. No livro sagrado da Índia, no Código de Manu, século II a.C., o artigo 45 rezava o seguinte: uma mulher está sob a guarda do marido, do seu pai durante a infância, sob a guarda do seu marido durante o casamento e sob a guarda de seus filhos em sua velhice. Ela não deve jamais conduzir-se à sua vontade. O que é isso? A mulher era uma coisa, né? Zaratustra, Confúcio, Aristóteles, Lutero, São Tomás de Aquino, bando de filósofos, de pensadores, tiveram posições absolutamente nesse sentido machista com relação à mulher, reduzindo a mulher a uma coisa. Já agora, no nosso tempo, na Constituição inglesa do século XVIII, dizia que, olha que coisa incrível, todas as mulheres que seduzirem e levarem ao casamento o súdito de sua majestade, mediante o uso de perfumes, pinturas, dentes postiços, perucas e recheio nos quadris, incorrem em delito de bruxaria e o casamento fica automaticamente anulado. E, para terminar essa digressão histórica, no Ménagier de Paris, o Tratado de Conduta Moral e Costumes da França, no século XIV, dizia: quando o homem for repreendido em público por uma mulher, cabe-lhe o direito de derrubá-la com um soco, desferir-lhe um pontapé e quebrar-lhe o nariz para que, assim desfigurada, não se deixe ver envergonhada da sua face. E é bem merecido por dirigir-se ao homem com maldade de linguajar ousado. Se isso tudo fazia parte de legislações, de costumes, de hábitos no passado, e isso chega até nós, e a gente lembra que, século XVI, XVII, um homem era tanto mais poderoso quando domingo ia à missa e levava atrás de si, em fila, ele na frente, a mulher atrás, depois os filhos mais velhos, menor, depois os escravos, e quanto mais gente tivesse, ele mais poderoso era. E criou-se, então, construiu-se esse poder do homem de uma forma absurda, que esse negócio permeia a nossa vida até hoje. E como o Júlio se lembra de algumas coisas dele lá do passado, eu também me lembro. Meu pai era um cara fantástico, maravilhoso, que eu adorava, mas meu pai era machista. Não porque por deformação, como tem gente hoje que é machista, e para mim é deformação, porque a quantidade de informação que se tem já não permite mais isso. Mas meu pai viveu num mundo machista, e ele era machista. Ele cansou de me ensinar que o homem não chora. E eu não chorei durante anos e anos da minha vida, morrendo de dor, machucava, sofria por namorada, por paixão, incompreendido e tal, mas não chorava, porque o homem não pode chorar. Eu não quero ser maricas, eu não quero ser viadinho, né? E aí, então, um belo dia, eu contei isso na palestra passada, porque é um negócio que marcou profundamente. Eu fui assistir um filme e lá para Santa tem uma Noite de Cabiria,
Tem uma cena no filme que me toca, eu sinto um nó na garganta, uma vontade de chorar, mas não podia chorar, me segurei lá para as tantas, eu resolvi soltar a franga e botei para fora. Chorei, mas chorei, debulhei-me em lágrimas, com um orgulho fantástico, porque me livrei de um anátema, de uma espada de Damocles que pesava sobre mim. E, a partir daí, começou a mudar uma série de coisas na minha vida. Então, esse conceito de machista que a gente é criado e que o Júlio abordou aí, a 3x2, você bota cor-de-rosa, você é uma menininha, você não pode ser menininho, você tem que ser bruto. O homem tem que ser bruto. O homem que não for bruto é viado. E aí é uma coisa terrível. Eu me lembro, tempo de garoto, em Minas, em Alfenas, com 10, 12 anos de idade, tinha um viadinho lá, que trabalhava no Hotel Joca, o Zezinho, era o único, a única bicha que apareceu na cidade durante anos. Ele saía na rua para fazer compra, era apedrejado. E eu achava uma graça, uma delícia de jogar pedra, porque o cara era viado, tinha que matar a pau. E esse conceito foi construído e ainda predomina até hoje, embora a mulher tenha conquistado um espaço fantástico, maravilhoso, várias que foram pioneiras em alguns momentos e defenderam a libertação da mulher, mais direito para a mulher, foram queimadas em fogueira, foram maltratadas, foram desmoralizadas porque queriam enfrentar o poderio dos homens, queriam ter algum poder, alguma liberdade, tal, tal. Mas foi acontecendo, foi, né, aparecendo uma e outra atrás da outra. Chiquinha Gonzaga, o que ela sofreu naquela ocasião, final do século XIX, porque tocava piano e saía para tocar piano com negro em bar, em botequim, em lugares assim altamente masculino, era uma coisa terrível. E a mulher sobreviveu e deixou uma bagagem fantástica de experiência para a gente. Leila Diniz, que sai grávida, de barriga, vai para a praia mostrando a barriga. Imoralidade, uma indecência. Como é que uma mulher tem coragem de fazer uma coisa dessa? Né? E a gente tem exemplos aí de uma variedade enorme. Infelizmente, o machismo é muito sustentado por uma quantidade muito grande de mulheres. O que tem de mulher machista é uma festa. Mulheres que querem um homem para pagar suas contas. Não percebeu que hoje já uma quantidade fantástica de mulheres foi à rua, foi ao trabalho, saiu de casa, foi trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa, porque o marido estava desempregado. E ela fazia não só o trabalho de fora, como ainda fazia o trabalho de casa, porque muitos maridos têm vergonha de tomar conta da casa, de varrer a casa, de arrumar, lavar prato, alguma coisa assim, passar roupa, né? Coisa que não tem a menor importância, que realmente, como o Júlio falou, não tira nada da masculinidade de alguém. Ninguém deixa de ser homem porque sabe passar roupa, porque sabe cozinhar, porque gosta de varrer casa, fazer aqueles trabalhos que sempre foram relegados à mulher, porque a mulher não precisava nem sequer estudar. O que a gente tem no passado de avós, bisavós e pessoas mais antigas que morreram analfabetas, criaram 10, 12, 15 filhos e morreram analfabetas, porque para que estudar? Uma mulher que vai cuidar da casa, cuidar do marido, pregar botão na roupa do marido, não precisa de estudar. Né? E hoje a mulher não só estuda, trabalha, conquista seu espaço, é engenheira, médica, dentista, operária, cosmonauta. Valentina Tereskova, a primeira mulher que vai ao espaço, né? E a gente tem exemplos hoje enormes de mulheres que foram conquistando espaço e abrindo espaço e mostrando que ela continuava tão feminina quanto antes, tão bonita quanto antes, tão inteligente quanto antes, e alguns homens se assustam com isso. Esse é um grande problema. O machismo é tão doentio que tem uma grande quantidade de homens, eu não tenho os dados estatísticos disso, mas tem uma quantidade enorme de homens que ficam paralisados, ficam engessados, porque a mulher é mais competente que ele, ganha mais que ele. O cara suicida, o cara entra em depressão, vai para o divã de vocês aí, buscar recurso na psicanálise, porque a cabeça dele não consegue entender uma coisa dessa, quando isso é tão natural, tão normal, e é processo de mudança, e a mudança está na nossa frente, a gente tem que aprender e saber, né, administrá-la. Então, de tudo isso que a gente está falando e dessa caixa de
da Caixa dos Homens, eu proponho, eu sugiro que a gente trabalhe mais em cima disso e que explore mais cada um desses filões como forma de ajudar uma grande quantidade de pessoas que estão aí e que precisam dessa ajuda, porque nós vivemos numa sociedade que é punitiva. O homem ou a mulher faz uma coisa errada, pune, castiga, vai para a cadeia, caça carteira, multa, né? É uma sociedade punitiva, quando a gente tem que ter uma sociedade educativa. Eu, quando estava na Rede de Almeida, começando a dar aula de ética, legislação e ética na propaganda, eu tive contato com alguns professores que estiveram na França e tiveram contato com algumas escolas na França de primeiro grau, que ensinava alfabetização e logo depois o nosso fundamental aí. E tinha aula de ética para criança de 5 anos de idade. Começava a ensinar que uma borracha que se achou na sala, de quem é? É minha? Não, tua não, é de alguém que perdeu. Devolve para o seu próprio dono, para você encontrar do dono, né? E nós não temos isso. Achou a borracha, leva para casa, é minha. Acha a bicicleta na rua e leva. E acha dinheiro e leva e põe na cueca, né? Porque a falta de ética, a falta de comprometimento com o outro é um negócio impressionante. E aí o processo tem que ser educativo. Nós temos que educar esses homens, não só no divã de você, de psicanalista, aqueles que são mais bravos, mais complicados, mas trabalhar uma educação de criança lá atrás, de que ela deve ser amiga da sua amiguinha, o menino amigo da sua amiguinha, a menina amiga do seu amiguinho, andar de mão dada, se beijar. Voltando ao meu pai nunca beijou um filho, era meu irmão mais velho e eu, e as filhas, não beijava nem as filhas, porque beijo é coisa entre casal, com objetivo de sexo, com objetivo de cama. E como é que um pai vai beijar uma filha? Ele pegou essa educação, ele trouxe isso de berço, ele não fazia por mal, era um cara até sensível, né? Eu só vim aprender a beijar filho garoto, já adolescente, iniciativa deles, porque por mim eu não beijava, não. Como é que eu vou beijar meu filho? Pô, que negócio é beijar homem? Então, e olha que eu sempre fui um cara profundamente liberal e preocupado em me modernizar e acompanhar as coisas, porque eu fui cheio de preconceito racial, preconceito com prostituta, preconceito com relação a uma série de coisas, profundamente fechado, e eu consegui me libertando dessas coisas todas, mas o negócio de beijar homem, mesmo que seja filho, é um negócio meio complicado. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa, né? Hoje, eu sou beijoqueiro, beijo a 3x2 sem problema nenhum, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma dúvida, e prego o beijo, o afeto, o abraço entre homem e mulher, entre homem e homem, homem gay, gay e gay, não importa, porque nada disso importa, e eu acho que a gente tem que ter o foco nas pessoas como criatura humana, antes de ser desse partido ou daquele partido, dessa religião ou daquela outra, desse time de futebol ou outro time de futebol, qualquer preferência que tenha, nós somos criaturas humanas e essa capacidade de doação é que deve prevalecer, acima de qualquer coisa. Eu tenho visto aí amigos aí, um rompendo com o outro, porque um cara é Bolsonaro, o outro é PT, aí o cara não se fala, o cara rompe. Eu tenho um amigo de Cabo Frio aqui, que me escreve, o cara é bolsonarista ferrenho, de direita radical, sabe que eu sou de esquerda, de vez em quando ele me provoca, e às vezes ele diz, não, você vai deixar de ser meu amigo. Não vou deixar de ser amigo nunca, porque a tua amizade, para mim, está acima das nossas diferenças. Que isso? Eu vou brigar com você porque você pensa diferente de mim, e aí eu vou repetir de novo a historinha que eu contei na outra palestra que a gente fez aqui na roda de conversa, das duas pessoas, dos dois cavalheiros que vêm numa estrada, um vem vindo, o outro vai indo, e eles se encontram, cada um está trazendo um pão. Eles se encontram e trocam seus pães. Eles vão embora, cada um leva um pão. Mas dois cavalheiros vêm vindo na estrada, o outro vai indo, cada um com uma ideia. Eles se encontram e trocam suas ideias. Quando vão embora, cada um está com 2 ideias. E eu acho que esse é o grande barato. Nós temos que discutir essas coisas, trocar ideias sobre essas coisas, como forma de botar para fora esse monte de coisa que tem na caixa dos homens, para poder ajudar, ver se ajuda, ver se esclarece, se não aqueles que já estão comprometidos, porque não tem como mais mudar, mas pelo menos as gerações novas que vêm aí, para que o mundo amanhã seja um pouco melhor. É a minha participação.
Muito obrigada, Isnar. Brilhante, como sempre, né? E pai de bailarinos, não é, Isnar? Então, o Isnar que não beijava homens, pai de bailarinos, não é? Eu os conheço, né? Então, muito obrigada. Você só engrandece a nossa noite. Essa digressão muito importante para a gente poder degustar de onde é que vem tudo isso, não é? Esse peso para os nossos companheiros, né? Lembrando, e aqui eu tenho uma historinha também, um paciente chegou no consultório, o Isnar lembrou, eu tenho um consultório, sou psicanalista, ele chegou desesperado porque ele havia comprado um aspirador de pó. E ele dizendo para mim, não é, que chegou no escritório onde ele trabalhava, ele é advogado, e contando que ele estudou, foi ver marcas de aspirador, e um dia ele resolveu comprar aquele aspirador de pó, porque ele queria usar o aspirador de pó. E foi no escritório, contou para os amigos, né? Eu acho que ele era do IBGE ou do IPEA, não sei. Né? E quando os amigos souberam, disseram para ele, mas você comprou um aspirador de pó? Você vai fazer o quê com isso? A sua mulher precisa do aspirador? Ele falou, não, quem precisa sou eu. Eu quero o meu aspirador de pó. Então, gente, comprem aspirador de pó, secador de cabelo, kit para fazer suas unhas, porque a gente gosta do belo. Então, façam as unhas, tirem cutícula, pintem, limpem e beijem. Beijar é fantástico. A troca energética pelo beijo remove muitas barreiras da doença. E vamos lá, muito obrigada, Isnar, e vamos agora para o Samuel. Samuel, o que você traz para nós hoje? Agora vai matar a pau. Agora vai matar. Vai matar a pau e mostrar a cobra, não é? Eu poderia ficar, eu acho que umas 2 horas. Primeiro eu vou prender o cabelo em homenagem a essa história. Homem não pode ter cabelo grande, não pode não sei o quê. Segundo, eu acho que eu poderia ficar aqui umas 2 horas só em cima das coisas que foram faladas do ponto de vista analítico, né? Ou então de outros pontos de vista. Acho que o Júlio e o Isnar trouxeram contribuições fundamentais para a gente pensar, mas, no final das contas, todas essas questões acabam convergindo para uma única coisa, que é o sexo. O sexo aí entendido de uma forma mais abrangente, não fiz aqui nenhuma diferenciação entre sexo e gênero, né? E no nosso título tem lá a identidade de gênero, etc. Bom, eu anotei várias coisas aqui das falas, eu acho que valem a pena ser destacados, né? Em primeiro lugar, começando pelo Isnar, o Isnar fala aí, falou do Código de Hammurabi, né? Percorreu ali a legislação. Eu queria lembrar também que essa caixa masculina tem produziu também o nosso Código Penal de 41, que já foi atualizado, claro, a gente já não tem mais isso, mas lá nós tínhamos o conceito da adúltera, lá nós tínhamos o conceito da mulher honesta. O que é a mulher honesta? É como a mulher de César, ou seja, ela não basta ser, tem que parecer honesta. Então, isso é produto de
de uma sociedade, de uma cultura, de determinado tempo, de determinado espaço, que era uma sociedade extremamente machista e, portanto, que utilizava as ferramentas dessa caixa dessa maneira e produziu uma legislação bastante perversa em relação à figura da mulher. E aí a gente começa a se perguntar por quê, né? Que medo é esse? Acho que a pergunta é por que essa caixa traz tantas ferramentas e tantos senões, assim como a caixa feminina traz para as mulheres, mas por que a caixa dos homens traz esse peso de ser provedor, de ser forte, de não chorar, disso, daquilo, de não poder fazer isso, de não poder fazer aquilo? Eu responderia inicialmente pelo pavor que se coloca em relação à homossexualidade, né? Para mim, parece que tem aí uma questão tabu que, inclusive, o Júlio e o Isnar levantaram, que assim, você fazer determinadas coisas te torna homossexual, te torna um desejante do mesmo gênero. E isso, socialmente, é algo que ainda significa um peso, um tabu para as famílias. Eu vi aqui no chat a Vera e o Rafael destacando que foram quer dizer, a Vera foi uma boate gay e depois acompanhando um primo, e depois a família disse que ela era sapatão e ela só foi para dançar. E o Rafael, porque ouvia uma determinada cantora, a família perguntava se ele era gay. Então vejam que há várias coisas que são interditadas para os homens, porque se os homens fizerem esse tipo de coisa, certamente serão considerados gays. Mas aí, eu percorrendo um pouco a história, eu vou mostrar aqui rapidamente, embora vai ficar gravado, porque eu não pus aqui as fontes, mas há alguma flexibilização ao longo do tempo. Vejam que homem não pode ter cabelo grande, homem não pode se maquiar, homem não pode isso, não pode aquilo. Porém, em determinado momento, aparece, eu destaquei só alguns, mas aparece esse aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Conseguem ver? Sim. Esse é o Beckham. E o Beckham traz, então, um conceito de metrosexualidade, começam a falar sobre isso, porque ele usa cabelo grande, porque ele se preocupa com a vaidade, etc, etc. A vaidade, né? E ele não é homossexual. E, de repente, os homens começam ok, nesse caso pode. Ou seja, permitem exemplos. Um outro exemplo, vou botar aqui abaixo, aqui não cabe nem a discussão da sexualidade, mas não sei se dá para ver. Esse é o Cristiano Ronaldo, para quem não viu. No caso do Cristiano Ronaldo, há uma discussão sobre a vaidade dele, e sempre há discussão sobre sexualidade de todo mundo, porque as pessoas não olham para a própria sexualidade, não se preocupam em ser felizes e gozar a própria vida e o próprio sexo, e tem que se meter na sexualidade do outro. Mas, enfim, nesse caso é compreensível porque são figuras públicas. Mas há uma preocupação com a sexualidade do Cristiano Ronaldo, só que isso é flexibilizado porque ele é o melhor jogador do mundo. E, de repente, as pessoas que na Europa, por exemplo, vão à praia, assim como nos Estados Unidos, as pessoas, não os homens, né, quando vão à praia na Europa, assim como nos Estados Unidos, vão de bermuda. Mas aí o Cristiano Ronaldo lança um short que é do tamanho de uma sunga, como nós usamos aqui na praia, e de repente a gente vê os homens usando aquele modelo na Europa. Ou seja, tem ali um modelo a seguir. Então isso aqui também pode ser coisa de homem, já porque ele é um jogador de futebol, porque ele é famoso, porque ele é o modelo. Há coisas também que a história, ou que o tempo vai fazendo com que sejam superadas. Então, eu tinha aqui mais fotos, mas acho que não vale a pena, mas o Isnar ou o Júlio destacaram, por exemplo, que o homem não pode cozinhar. E quantos chefes nós vemos hoje? Quantos homens à frente de
cozinhas, restaurantes, coisa que antes era somente coisa de mulher. Então, vejam que, ao longo da história, há aí uma certa flexibilização, uma certa evolução em relação às coisas. Então, como eu disse, o que me parece é que há um pavor da identificação com a homossexualidade. Do ponto de vista analítico, me parece que há também, não tenho certeza de que há um desconhecimento completo do que é sexualidade, um desconhecimento completo daquilo que a sexualidade representa na vida da pessoa. Há uma confusão, e eu não sei se tem muito, acho que tem muito a ver, não acho que tem muito a ver com uma tradução do termo alemão Freud, que foi o termo que foi traduzido como instinto, e, na verdade, depois nós evoluímos para o conceito de pulsão. Há uma confusão muito grande entre instinto e pulsão. Há uma confusão entre o sexo que fazem os animais e o sexo que fazem os seres humanos, os seres que falam, os seres falantes. O sexo nos animais, de fato, é instintual. O sexo na raça humana não é instintual, é pulsional. É um sexo que busca satisfazer uma necessidade, que é essa pulsão. Tecnicamente, aí falando para os psicanalistas, esse conceito de pulsão, né, com objeto faltoso, tem uma força constante que pede repetitivamente o mesmo objeto, que não surge nunca, portanto, é uma repetição, é uma coisa que, lá no Lacan, é uma demanda constante, e essa demanda constante jamais é totalmente satisfeita. Tirando essa questão mais técnica, eu queria só reforçar o seguinte: sexo, no caso dos seres humanos, não tem a ver com instinto, tem a ver com prazer, tem a ver com satisfação pulsional. Então, diferente, né, da atividade sexual animal, no nosso caso, não está ligado à reprodução da espécie, necessariamente. Está ligado, porém, não somente. Está ligado a ter prazer. E mais ainda, é muito complicado quando você olha numa relação sexual, se a partir da relação sexual, psicanaliticamente, eu não consigo definir quem é homem e quem é mulher em relação aos papéis que são assumidos na relação sexual. Então, há que se ter algum cuidado com isso, porque, vamos lá, biologicamente, nasce lá um menino, nasce lá a menina, nós podemos, então, definir o sexo biologicamente como masculino, feminino, como vocês queiram, homem, mulher, enfim. Está lá definido por conta do órgão genital. Só que nós evoluímos depois por uma questão de identificação de gênero. E quando a gente traz isso, voltando aqui ao que o Isnar falou, ninguém está trazendo aqui uma defesa de uma gaycização da sociedade ou de empurrar para a sociedade a necessidade de que as pessoas aceitem, de que as pessoas se identifiquem com o gênero A, o gênero B, o gênero C. O que a gente traz como discussão é sempre que as pessoas se conheçam e sejam felizes dentro daquela identificação que elas tenham e que a elas seja permitido ser, simplesmente isso. Portanto, esse medo, esse pavor da homossexualidade que permeia o mundo masculino e que, portanto, faz com que existam todas essas demandas de tem que ser forte, tem que ser um provedor, tem que ser o bem-sucedido, tem que gostar de futebol, tem isso, tem aquilo, a meu ver, tem relação com esse pavor da homossexualidade, que nem sempre na história foi desse jeito, né? Nós temos aí uma interdição ao longo dos séculos, mas uma interdição muito forte com a cultura judaico-cristã. Temos também, olhando do ponto de vista econômico, uma necessidade para a acumulação de capital de uma família que a gente pode chamar de família burguesa,
papai, mamãe e filhinha. Para quê? Para fazer a reprodução da força de trabalho. Também posso pensar por aí. Há vários recortes possíveis dentro dessa questão de por que a gente conforma a sociedade dessa maneira e de por que ela não cabe mais nela. Por que nós temos tantos arranjos familiares diferentes na atualidade? E por que não adianta dizer que isso está errado ou isso está certo? Não adianta porque não cabe a você, ou a mim, ou a qualquer um, autorizar o sexo do outro. O sexo do outro está autorizado por ele mesmo. É um processo pessoal. Não é o outro no sentido lacaniano, quer dizer, não é você que autoriza o meu sexo. Não sou eu que autorizo o seu sexo. Eu autorizo o meu, você autoriza o seu. Porque, autorizado ou não, o meu prazer é meu. Portanto, pegar essas ferramentas todas e tentar, a fórceps, retirar de lá uma identidade específica masculina única é aprisionar a sociedade, aprisionar o homem num conceito muito curto, muito específico, assim como com a mulher. Portanto, do ponto de vista analítico, eu volto a dizer, né, a pulsão, olhando lá no Lacan, ela está no... Também não olhando no Lacan, mas olhando mesmo no Freud, a pulsão está no limite entre o corpo e a mente. Agora sim, olhando para o Lacan, a pulsão é a demanda do outro dirigida ao sujeito. Então, lá na fase, vamos pensar o seguinte, na fase oral da criança. Na fase oral da criança, e aí a gente começa a pensar em zonas erógenas, né? A fase oral da criança, o investimento todo está na boca. E aí depois nós temos a fase anal, pensando freudianamente. Não há uma passagem do tipo engenharia psicanalítica da fase oral para a fase anal. Não é exatamente isso, não é, né? Essa fase, agora essa fase, agora essa fase. O que há, na verdade, é uma necessidade, por exemplo, da criança de ter mais higiene por uma demanda social, por uma demanda de saúde que nós aprendemos a ter, e, portanto, a criança vai ter que aprender a fazer o controle esfincteriano. Então, seu investimento volta-se da boca, sai da boca e vai para o ânus, e por isso para o esfíncter, e por isso nós temos a questão da fase anal. Isso tudo, eu estou dizendo isso tudo para resumir o seguinte: tudo tem a ver com a demanda do outro dirigida ao sujeito. Portanto, é a demanda dos pais dirigida à criança. A criança, quando está na fase oral, é porque os pais estão ali alimentando a criança. A criança vai, chupa dedo, etc. E tal. E quando está na fase anal, é por conta desse investimento na questão da necessidade, né, da higiene. Então, eu acho que a pulsão é uma espécie de ligação entre o somático e o psíquico, nesse sentido, mediado sendo lacaniano, eu estou muito lacaniano ultimamente, mediado pela linguagem, né? Porque a linguagem ela estabelece a demanda do outro sobre o sujeito. Então, não tem um capítulo no livro, que eu saiba, pelo menos, nem no livro do Freud, nem nos livros do Freud, nem na obra de ninguém, não há um capítulo sobre o saber, o sexo correto, ou o saber sexual, ou então não há um capítulo sobre como você tem que se comportar numa relação sexual. Portanto, é o seguinte, homens que me ouvem, quando vocês assumem com uma mulher uma posição, uma determinada posição, essa determinada posição pode ser considerada uma posição passiva e, portanto, de caráter homossexual. E não há nenhum problema nisso. Não é homossexual no sentido de que se identifica com o sexo masculino. Tá? É porque não haveria que se falar em... eu não sei se eu vou complicar a vida dizendo, não haveria que se falar em heterossexualidade no sexo. Né? O sexo é sempre uma relação ali
fundida entre iguais, entre aspas. Aí. Portanto, eu não quero polemizar, até porque é uma polêmica que vai ter que entrar por uma questão técnica, mas é só para saber que mulheres, quando vocês assumem papéis ativos na relação sexual, olha, vejam bem, isso é um papel ativo, isso é homossexual para a mulher. Então, há sempre papéis ativos e passivos numa relação sexual e, portanto, você pode olhar essa relação sexual de fora, analiticamente, e dizer quem é homem, quem é mulher, a partir desse conceito de que o homem desempenha um papel ativo e a mulher desempenha um papel passivo. Não, não pode. Porque aí embaralha-se tudo. Então, é assim, não tem um capítulo realmente sobre o sexo correto, o saber sobre o sexo, mas há indicações de que, na verdade, a gente passa por uma bissexualidade originária, e essa bissexualidade originária ela é resolvida ou não no complexo de Édipo. É a partir dessa resolução que você segue por um caminho, aí vou ser tradicional, né? Vamos chamar aqui por um caminho heterossexual, por um caminho homossexual, por um caminho bissexual, a depender da resolução do conflito edípico. De toda forma, mesmo que você siga por um caminho heterossexual, haverá sempre coisas que a gente pode identificar como homossexual na sua relação. Mesmo que você siga por um caminho homossexual, haverá coisas sempre que a gente pode identificar como heterossexual na sua relação. Isso tudo está ligado, eu não posso me alongar muito por conta do horário, eu estou vendo aqui, já são 9h20, mas isso tudo está muito ligado à questão da cena primária, para os psicólogos e psicanalistas de plantão. Né? A cena primária, pensando aí freudianamente, ela gera uma série de consequências, né, que são muito importantes. A criança ela pode, por exemplo, ficar excluída da cena primária. Quando ela fica excluída da cena primária, existe aí uma sensação de abandono, uma sensação de traição. Quer dizer, pode existir, né? Uma sensação de abandono ou traição por parte dos pais, e daí você pode ter a produção de ódio, rivalidade, sentimento de posse, sentimento de vingança, mas pode-se também criar uma fantasia na criança. A criança pode criar uma fantasia, a partir da cena primária, de que a relação sexual entre os pais é uma relação de troca de coisas boas. Né? Pode, por outro lado, também gerar uma fantasia de que ali há uma relação dos infernos, né? Ou seja, há uma relação em que há destruição. E aí, o que isso promove depois na criança? Promove uma fantasia sadomasoquista do ato sexual. Portanto, há muitos senões dentro dessa questão que vão muito além daquilo que a sociedade consegue aprisionar numa caixa, seja para o homem, seja para a mulher. Como nós estamos falando aqui do homem, há muitas coisas que acontecem que não são aprisionáveis na caixa, porque o que vai acontecer quando a sociedade impõe esse aprisionamento, ou seja, introjeta via moralidade esse grande superego, né? Aquilo que você não pode fazer, aquilo que é destinado às mulheres ou aos homossexuais, porque se você assim o fizer, ou você é mulherzinha ou você é homossexual, há, freudianamente, alguns caminhos que eu posso pensar. Vamos lá, pensando que o determinante é a pulsão, que o determinante é a necessidade de satisfazer essa pulsão e que sempre se busca o prazer, ou, ao menos, sempre se busca minimizar o desprazer. Pensando-se assim, se eu tenho uma introjeção social a partir dessa caixa, de toda essa moralidade exacerbada, eu posso fazer o seguinte:
eu posso sublimar, eu posso frustrar, eu posso reprimir. Pensando só em 3 coisas aqui, por exemplo. Em relação à sublimação e à frustração, freudianamente falando, tem um limite para essa quantidade de energia sublimável e para a quantidade de energia frustrável. Porque você não consegue sublimar 100% e, portanto, as coisas vão sair de alguma maneira. Então, o que acontece quase sempre é a repressão ou o recalque. E isso, usando os dois aí como sinônimos, só para não fazer aquela diferença de repressão até X anos e recalque a partir daí, mas vamos usar os 2 termos como sinônimos. Portanto, o que acontece é que você vai ter indivíduos recalcados, infelizes e gerando exatamente essas estatísticas que foram trazidas pelo Júlio e pelo Snar. Mulheres que são espancadas, eu anotei algumas coisas aqui, mulheres que são espancadas, estupradas, ou seja, mais violência, assédio sexual, porque esse homem produzido é um homem machista, é um homem que se sente no direito de se sente superior e, portanto, tem questões a resolver e pode assediar, pode estuprar. Você pode produzir também viciados, não só em drogas, mas os compulsivos sexualmente. Você pode produzir os endividados, que acho que o Snar chegou a comentar. Você pode produzir os que praticam violência contra LGBTQ mais, né? Você pode produzir... tem um filme muito interessante chamado Amor e Restos Humanos, que mostra muito isso, que é a produção de serial killers que são homossexuais, mas que se relacionam com mulheres por terem tido uma rejeição do seu amor homossexual, se relacionam com mulheres e matam essas mulheres. Portanto, pode-se produzir um monte de patologia, um monte de psicopatologia a partir dessa sociedade que introjeta elementos tão fortes, elementos que você tem que incorporar. Uma boa parte das pessoas incorpora e vive com a neurose ali equilibrando. Agora, há uma outra grande parcela que não consegue sobreviver a esse recalque. Ou vai viver à volta do recalcado, ou vai viver um mundo do faz de conta, né? Ou seja, faz de conta, por exemplo, que eu sou hétero dentro de casa e lá fora eu dou o meu jeito e saio com alguns homens. Portanto, a caixa masculina é uma caixa de ferramentas muito pesada, por conta da exigência de desempenho, por conta da exigência de ser provedor, por conta da exigência de que você tem que seguir determinado modelo. Essa história de não beijar homem, por exemplo, é muito curiosa, porque eu pensava no início que era algo mais latino, que, portanto, era algo anti-romano, já que se a gente for lá ao Império Romano, né, a homossexualidade ela era permitida, ela era aceita, e o sexo entre homem e mulher era um sexo mais para a procriação da espécie. Mas não, quer dizer, na verdade, quando você olha os povos de origem hispânica, você vai à Argentina, por exemplo, né? Os homens se beijam no cumprimento, e ninguém deixa de ser homem por conta disso. Agora, no caso dos lusos, isso não acontece, né? Vai você dar um beijinho num amigo seu no meio da rua, aqui no Brasil, já vão olhar assim estranho. No caso das mulheres, isso é mais leve, né? As mulheres podem se relacionar afetivamente de uma forma mais tranquila. Você não vai necessariamente julgar que 2 mulheres que andam de mãos dadas na rua são lésbicas, porque a mulher é permitida permitido esse comportamento de ser carinhosa. Ao homem, não.
Ao homem só é permitido esse comportamento de ser carinhoso com a sua mulher, mesmo assim, dentro de alguns limites. Então, para as mulheres está aí uma coisa que é mais leve do que para os homens, que é essa demonstração de afeto, essa demonstração de carinho. Então, eu podia me alongar aqui, falar mais sobre psicanálise, mas eu acho que a gente tem que ter aí um tempo para perguntas, né? Então, é isso. Eu acho que a gente pode terminar com aquela velha frase, né? Já que a gente entrou pelo lado de que a homossexualidade é o grande medo, né, desse discurso todo da sociedade, que pode estar impregnado da família burguesa, como eu disse, da necessidade de acumulação de capital, da necessidade de reprodução e tudo mais, mas ficando só aqui adstrito à psicanálise, só lembrar que a grande frase, né, homossexualidade não é doença, o que tem cura é a sua homofobia. Muito bem, Samuel. Brilhante. Uma salva de palmas, realmente. O que prevalece é a doença. E nós temos aqui muitas intervenções, não é? Eu gostaria de responder, que você continuasse aí. A Paulinha diz o seguinte, né? Qual a geração de que se está falando? A juventude de hoje não está nem aí e o beijo na rua está acontecendo. Ela também, a Paulinha também fala o seguinte: somos todos diferentes, independentes do sexo. Daí, de que igualdade se está falando? Vamos lá, Samuel. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho, sim, que essa geração que teve uma proximidade com essa questão da discussão da identidade de gênero é uma geração muito mais leve nesse sentido. Então, você tem toda a razão, né? Os mais jovens, eles têm muito menos questões em relação a homossexualidade ou a bissexualidade do que as pessoas mais velhas. E isso, a meu ver, só mostra que só corrobora aquilo que eu falei. Quer dizer, quando você tenta impor sem discussão, tenta aprisionar as coisas em determinada caixa, o que você gera são indivíduos doentes. Agora, quando você simplesmente discute, quando os éticos são resolvidos da forma que tiverem que ser resolvidos, você tem indivíduos que vão gozar, que vão ter prazer. Sejam eles heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assexuados, não interessa. Interessa que você tenha o prazer, você viva. Tá? Porque o que adianta a família, como disse ali a Vera, como disse o Rafael, o que adianta a família dizer assim, mas você é gay porque você ouviu a cantora tal? A pergunta para essa família tinha que ser, e daí? Quem é que vai sentir o prazer? Quem é que vai... Desculpa, eu não vou falar o termo porque vai ficar gravado, mas quem é que vai estar na cama comigo? Quem é que vai sentir o meu prazer? Sou eu? Ou é a minha mãe? Ou é o meu pai? Sou eu. Então, esquece. Não há autorização do outro para o prazer. A autorização do outro, claro, você não pode estuprar, você não pode, obviamente, né, atacar o outro. O que eu quero dizer é que não há autorização para a sua forma de prazer. Todas as formas de prazer são válidas. Claro que socialmente você vai restringir algumas, mas se eu quiser fazer sexo com uma mão, problema meu. Se eu tenho prazer com uma mão ou com uma melancia, problema meu. Eu que me resolva com uma mão ou com a melancia. E você não tem nada com isso. A não ser que eu comece a acabar com toda a produção de mamão, né, e gere uma externalidade negativa para a sociedade. Agora, é claro que há práticas que não são socialmente aceitas e sempre haverá. E daí nós temos pedofilia, e daí nós temos outras coisas que nós consideramos patológicas. Mas todas elas têm uma explicação ali
intrincada formação da personalidade e do psiquismo. Em relação a outra questão, que foi de que igualdade nós estamos falando, nós estamos sempre falando de uma isonomia relativa, né? A isonomia ela é sempre uma isonomia material. Nós temos a igualdade formal e a igualdade material, né? A igualdade formal é aquela que está lá no artigo 5º da Constituição: todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, credo, blá, 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 blá. A igualdade material também está presente no nosso direito, também está presente na Constituição, quando permite tratar desigualmente os desiguais para que eles tenham condição de serem iguais. Portanto, eu tenho, sim, distinções entre homens e mulheres. E, por isso, há políticas específicas para mulheres. Por quê? Porque há consideração de que, historicamente, assim como as ações afirmativas em relação aos negros, assim como você pode pegar várias comunidades quilombolas, etc., e fazer determinadas políticas específicas. Por quê? Porque, embora todos sejamos iguais, não somos iguais. Então, eu não sei se a pergunta foi por aí, mas a igualdade, quando sempre que me perguntam, eu sempre faço questão de dizer que nós estamos falando sempre de uma igualdade entre desiguais. E do ponto de vista analítico, todos somos iguais, mas, claro, somos desiguais. Alguns estão regredidos, alguns estão fixados lá numa determinada fase, alguns, ou seja, o que a análise faz é fazer com que a criança cresça. Isso. Júlio, você quer complementar isso? Sim, Sônia. Pegar um gancho bem no que o Samuel colocou sobre a questão da autorização na vida do outro. É aquilo que eu sempre falo: o outro, ele sempre vai julgar, condenar, encarcerar o outro naqueles moldes que ele foi construído e que ele perpetua também. Ou seja, essa heteronormatividade vai dizer para a pessoa, dentro dos parâmetros do que ela estabelece do que é hétero, ou seja, do que é correto, do que não é. E por aí fora. Ou seja, você sempre vai tender a diminuir o outro em função daquele seu ponto de vista. E eu estava lembrando de alguns casos que eu estava lendo recentemente, inclusive sobre adoção. Normalmente as pessoas, quando vão adotar porque elas não podem ter filhos por qualquer outro motivo, porque querem adotar, entende? Porque existem pessoas com esse princípio, com essa vontade, esse desejo também, elas são diminuídas diante do outro. Por exemplo, o homem que tem um filho adotivo, não tem um filho biológico, ele é tido por muita gente como um homem impotente, menos homem, incapaz de procriar, de fazer um filho. Que existe aquela questão de você tem que nascer, crescer, reproduzir e morrer. Ou seja, essa terceira fase da reprodução é inexistente. Ou seja, existem pessoas que condenam as outras por adotar. É um gesto bonito de caridade. Não, não é caridade. A adoção é um gesto de amor. Pura e simplesmente uma ação de amor. Agora, diminuir uma mulher porque ela adotou uma criança, não teve um filho, não gestou um filho, é maldade, isso é crueldade. Agora, condenar um homem também, diminuir ele porque ele não teve um filho biológico e está adotando, também é crueldade. Ou seja, diminuir o outro diante do seu ponto de vista, desses valores tortos, é pura maldade, isso é totalmente absurdo. Esse é um ponto que eu queria ter comentado antes, que eu tinha acabado esquecendo. E até falando do seu exemplo do aspirador de pó, isso é uma coisa bem parecida comigo hoje. Eu fui na farmácia e queria comprar um creme para clarear mancha. Eu sou alérgico a mosquitos, de vez em quando tem aquelas manchinhas que o mosquito vem e pica a gente, né? E eu entrei na farmácia no almoço e pedi. Eu queria um creme para clarear mancha. Muito solícito, o balconista me levou até a área de cosméticos e apresentou vários cremes. Só que eu não lembrava qual que eu já usei, qual que eu queria. Ele simplesmente falou o seguinte: você pode levar isso aqui porque ela vai gostar. Eu falei: ela? Você pode pegar esse creme porque ela vai gostar. Mas não, é para mim. Eu uso creme. Porque existe aquele preconceito que era a história de que homem não usa creme. Homem não faz cabelo, homem faz a barba, entende? Ou seja, certas coisas tão pequenas que têm um peso tão grande que influenciam na vida nossa cotidiana. Elas têm uma referência muito grande, sim.
Tá? Então, eu só queria aproveitar esse gancho seu que você colocou e dessa questão da heteronormatividade que o Samuel colocou muito bem também, lembrar esse caso de adoção. Ou seja, a gente sempre tende a gente não, várias pessoas tendem, na verdade, a fazer esse julgamento, essa crucificação do outro diante desses valores tortos. E outra coisa também que alguém perguntou sobre geração e que o Samuel respondeu, eu acho que as gerações mais novas são cada vez mais fluidas. Elas se permitem deixar fluir cada vez mais. Não falo de sexualidade, eu falo de afeto. Meninas que se abraçam e se beijam, andam de mãos dadas. Meninos que se abraçam e que se beijam, sem ter conotação sexual. É puramente afeto, é puramente acolhimento. Eu acho que esse é um caminho, sim, de a gente ter uma sociedade mais clean, mais saudável no futuro. Essa geração, não vou dizer se é a geração Z ou a geração pós-Z, que está vindo aí também. Essas pessoas que se permitem sentir. Nós temos que nos permitir sentir e sermos exemplos para eles. Ou talvez eles estão sendo exemplos para nós. Possivelmente eles vão ser adultos muito mais saudáveis do que nós somos hoje. Mesmo nós que fazemos análise e que temos essas reflexões todas também. Só queria colocar mais esse pontinho. Eu queria falar do Júlio. Oi, Samuel. O som está tá falhando. O seu som está falhando. Continua. Só o som não, a imagem também parou. Sumiu. A imagem congelou. Tá voltando. Congelou tudo. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Voltando, Samuel. Mas vamos... caiu o bate-papo. A Beta, continuando, quando Samuel voltar, ele continua. Vocês estão me ouvindo, Júlio, Sná? Eu estou ouvindo, está normal. Então tá. A Beta diz o seguinte, mas como o Júlio disse, acaba que a estatística, homens com déficit de ereção já vão para a cama como se fosse uma prova final, onde errar não é permitido, e é inevitável a frustração. Isnar, você quer dar um pitaco? Duas coisinhas. Queria pegar carona do que o Júlio falou aí, do creme, né? Eu também uso creme, mas eu usava creme Nive. Agora eu só uso Cataflangel. Aos 83 anos... Né, eu uso os dois, Sná. Agora, só queria dar os parabéns aos dois colegas brilhantes da iniciativa na coordenação desse trabalho, que eu acho da maior importância, acho fantástico, e que isso tem que ser repetido, tocado, continuado, porque traz um esclarecimento maravilhoso nesse tempo de pandemia, em que não tem como a gente ir para reuniões, para lugares fechados, teatros, etc., para assistir palestra, e esse é o recurso que está aí ao alcance da mão da gente, e acho da maior importância. Quero agradecer muito o prazer de ter participado disso com vocês, extensivo à PUC e tudo que ela tem feito nesse sentido. Obrigado. Júlio, Isnar, muito obrigada. O Samuel voltou. Isnar, a gente tem que agradecer a todo esse pessoal que está aqui todas as segundas-feiras, mas eu gosto de agradecer muito quem endossa, não é? Esses meus devaneios, não é? Que acabaram surgindo no meio da pandemia, o desejo de sentar numa cafeteria com a Fátima. A Fátima é uma amiga que está aqui, e a gente tomar um café e bater papo. Isnar, quantas vezes batemos papo ali nos jardins da Veiga de Almeida,
Samuel, quantas vezes conversamos ali na Ápice Rio, Júlio, andando ali pelas ruas de Buenos Aires, ou dentro da sala, quantos debates, não é? Então, Santarém Toscano, né? Exatamente. Quanto eu senti a necessidade de estar como nós estamos hoje. Não é? Então, eu agradeço muito a vocês que foram também nessa onda e que estão junto comigo nessa onda, para a gente continuar. E as pessoas estão perguntando, o ano que vem, inclusive, nós vamos trabalhar temas seriados. Não é? Então, vamos falar sobre machismo, vamos tentar fazer uma série sobre machismo, sobre dor, sobre mulher, sobre narciso, sobre merchandising, sobre consumo exagerado, sobre compulsão. E então, essa é a nossa proposta para o próximo ano, e a PUC está endossando realmente a partir de meados de janeiro, fevereiro, já vai entrar na pauta do CCE, vocês poderão se inscrever. Tá? Bom, Oliveira, poderia ter uma pós EAD em psicanálise. Fique atento aí fique atento nas minhas redes, nas redes do professor Samuel, que vocês vão encontrar aí uma pós em EAD. Mas, voltando ao Samuel, desculpe, você levou um tombo, mas voltou. Faça as suas observações, Samuel. Não, eu queria... Estão me ouvindo agora, né? Está. Achei que eu tivesse sido derrubado por ter trazido temas tão sensíveis. Mas, não, eu queria destacar, a partir da fala do Júlio, e já que nós estamos no Novembro Azul, que é um problema sério de saúde pública, né, de saúde masculina, que não é só a questão do câncer de mas é o câncer de pênis, né? Porque muitos homens, e a gente pode achar isso estranho, porque a gente está, quer dizer, tirando o Júlio que está lá em Santarém, pode ter acesso a algumas comunidades mais isoladas, não em Santarém, mas lá dentro, há muitos homens que sequer são seus pênis, porque isso não é coisa de homem. E, portanto, não examinam, não lavam direito. Então, isso é muito grave. Há uma incidência grande de câncer de pênis e de câncer de mama masculino também. Quer dizer, aí já é um pouco mais complicado, mas há aí uma incidência crescente de câncer de mama nos homens, câncer de pênis e, claro, o câncer de próstata, porque, obviamente, levar uma dedada é coisa de gay, né? Segundo alguns. A pessoa não vai lá para fazer um exame de toque porque acha que isso é uma violação, porque isso fere a masculinidade. E quantos homens morrem porque não detectam a tempo o câncer de próstata? Desculpa, era isso. Mas é para me despedir já? Não, ainda temos tempo aqui. Olha, temos aqui... veja, eu estava aqui... sim, teve uma pergunta que o Samuel pode responder sobre a psicanálise contemporânea, ela diz o seguinte, a Idla, ela diz: olá, boa noite a todos. Gostaria de saber se a psicanálise contemporânea consegue dialogar com a teoria que quer mesmo estar ignorando a materialidade do sexo. Não, eu acho que, Sônia, acho que é a teoria queer. Queer, da publicação LGBTQIA+. Teoria queer, tá certo, tá certo. E é queer, não é isso? Bom, Idla, eu acredito que a psicanálise ela não esteja ignorando em nenhum momento nenhuma posição
teórica da atualidade. A postura analítica, ela vem cada vez mais trabalhando a necessidade da identificação de cada sujeito. Então, se o princípio analítico é você saber quem é você, exatamente a sua identidade, ela não quer, em hipótese alguma, rotular teorias, gêneros, ela, em hipótese alguma, a psicanálise trabalha com identificações sexuais. É uma teoria freudiana lá do século XVIII, XIX, XX, e que continua no século XXI, buscando a interpretação do sujeito com ele mesmo. Então, a psicanálise, para mim, ela não tem os estados de ortodoxia, contemporaneidade, ela é única, porque ela se fixa na questão da identidade do sujeito, independente das suas escolhas. Se alguém quiser complementar. Eu queria complementar, só porque é o seguinte, até onde eu sei da teoria queer, ela converge muito com posições psicanalíticas. No caso, a questão o Júlio, você quer falar um pouquinho? O Samuel está caindo. Eu falo. Voltou, Samuel? Aí, Samuel, voltou? Eu estou aqui. Júlio, não, então pode complementar. Assim, o gênero, na verdade, o gênero, na verdade, seria resultado de uma construção social. Então, não tem um papel essencial, homem, mulher. Né? Esse é o caminho da teoria queer. É claro que há convergências. Né? Nós somos resultados de cromossomos e cromossomos, não é, Sônia? Ou seja, nós somos um misto de... Tá picotando. Aí uma influência das nossas relações. Temos influência. Júlio, quer falar um pouquinho mais sobre a teoria queer? Teoria queer, vamos lá. Você não deixa de ser homem por causa da sua sexualidade. São coisas diferentes. Sexualidade é uma coisa, gênero é outra. Então, é importante as pessoas entenderem esses conceitos. A gente tem que evoluir. Antigamente falava GLS, a sigla. Hoje, depois passou a falar LGBT, LGBTQI, LGBTQIA+. Por quê? São conceitos, são critérios, são identificações, identidades que vão compor este universo. Você não vai virar viadinho se você achar que é interessante discutir sobre esse assunto, ou procurar informação, ou por curiosidade, ou por causa do seu filho, que está mostrando que, de repente, está se desviando, mas desviando de quê? O caminho é dele, deixa ele seguir reto. Exatamente, de caminho diferente do seu. Quê? Uma vez já ouvi gente falando, essa pessoa é meio torta. Torta por quê? O que é ser reto? É ser o que você é, o que você quer? Deixa a pessoa ser. É como o Samuel colocou, essa autorização sobre o sexo do outro, sobre o prazer do outro, sobre o gozo do outro, deixe o outro gozar como quiser, vai gozar e ser feliz. Daquela história que gente que não faz sexo não é feliz, para a felicidade dos outros, tem uma frase de Facebook dessa aí. Então, não tem que se preocupar em ser síndico da sexualidade do outro, da vida do outro, da vida afetiva do outro, inclusive. Vai cuidar da sua. Não adianta querer crescer, botar seus filhos numa forma, como se fosse um bolo, para crescer redondinho, ou quadradinho, retangular ali dentro. Deixa ser. Acompanha, orienta, educa, ensina ética
ensina o respeito, ensina a empatia, ensina o que é o amor e recebe ensinamento de volta. Se você pegar a sua caixinha, ó, do homem, se você abrir ela, o que significa abrir essa caixinha? É reconhecer que ela existe. Abre ela e descobre tudo que tem lá dentro que pesa na sua vida e que você, mulher, faz pesar na vida dos outros, do homem também e na sua própria vida. Porque quando você cobra, que você gera expectativas para você. Descobre a sua caixa, descobre o que tem dentro e, ó, vai tratar, vai cuidar e acolhe o outro. O mais importante para a gente não ficar doente é entendimento e acolhimento. Isso é o mais importante. Bem. Valeu, Júlio. Nós vamos encerrando a roda de conversa de hoje. Já ficamos sabendo o quanto tem nessa caixa. Quero agradecer mais uma vez a PUC, em nome da Amanda, do CCE PUC Rio, ao Léo, que deu todo o suporte a nós, a todos vocês que estiveram aqui nessa noite, lembrando que no dia 16 não teremos a roda em função das eleições no dia 15 e muitos dos nossos convidados, palestrantes, estariam envolvidos no processo eleitoral, então nós voltaremos com o Narciso no dia 23. Quero agradecer muito aos meus colegas Isnar, Samuel, Júlio, gratidão imensa por esse trabalho riquíssimo que nós estamos fazendo em nível social, não é? É levar conhecimento para todo mundo, para aqueles que querem, para aqueles que estão aqui. Muito obrigada. E eu disponibilizei o meu e-mail, o meu telefone, se vocês assim quiserem também. Os participantes de hoje poderão nos acessar via e-mail ou via telefone. Muito obrigada a todos e até o dia 23. Um beijo muito grande e muito especial para todos vocês. Muito obrigada, Iole, muito obrigada, Inalda, muito obrigada, Patrícia, Daniela, Rafael, Anderson, Fabiola, Beta, Charles, Andréia, Tâmara, Oliveira, Sônia, que esteve aqui, Gisela, Adriano, Vera Viana, Silvana, Otávio, Pedro, Patrícia de Toledo, Andréia Lindenbaum, muito obrigada, porque vocês é que nos estimula a cada semana estar aqui. Tá? Muito, muito obrigada. E podem sugerir rodas, tá? Temas. Estamos abertos aqui para saber o que vocês também querem ouvir. Muito obrigada a todos. Tá? Um beijo para vocês. Muito obrigada. Uma semana riquíssima de alegria. E vamos votar no dia 15 sem caixa, né, Júlio? Com a caixa bem aberta. Dia não 23. Samuel Isnar? Dia 23. Oscar. Não, eu estou dizendo, vamos votar no dia 15. Votar. Voltar no dia 23. Um beijo a todos vocês.